Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Júlia e o nosso grupo é composto pelo Igor Rodrigues, Lucas Bortolato e Matheus Marques. E vamos falar um pouquinho sobre os laboratórios de inovação no setor público. Após uma reflexão feita por Mugan e Alburi, podemos dizer que a inovação deve estar sempre presente em todas as áreas da gestão pública, desenvolvendo engajamento, transparência, eficiência e acessibilidade para a população. Por isso, os gestores devem encarar, solucionar e conduzir eventuais problemas através das implementações de processos inovadores no setor público. E antes de começar, vamos voltar lá atrás. Historicamente, o poder de implementar políticas públicas de gestão sempre esteve centralizado na esfera da União. O primeiro e um dos maiores exemplos foi a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, criado por Getúlio Vargas durante o Estado Novo. Porém, este cenário só teve grandes mudanças durante a reforma no setor público, especificamente durante o governo Cardoso, onde promoveu uma grande descentralização no aparato administrativo do Estado. Ao passar dos anos, a desigualdade social passou a ter uma crescente dentro da sociedade brasileira. Por isso, a governabilidade passou a ter um grau de complexidade, pois a população começou a demandar por políticas públicas que atendessem às suas necessidades. E é aí que surge a importância dos laboratórios de inovação no setor público como nova alternativa na gestão de governança, pois, diante de eventuais problemáticas, os laboratórios estimulam a participação da sociedade para a formulação de novas políticas públicas através do compartilhamento de visões e ideias. É um grande instrumento democrático e participativo. É importante também entendermos quem são os atores desse processo. Os primeiros que podem vir à nossa mente são os burocratas, os gestores, os servidores e até os políticos, ou seja, são pessoas que de fato estão dentro do setor público. Todavia, os cidadãos e o setor privado também são atores desse processo. A finalidade das redes, a gente pode imaginar que são basicamente os ambientes nos quais os laboratórios estão inseridos e que eles estudam, como, por exemplo, as áreas da saúde e do próprio setor público, em que diversas inovações são constituídas para melhorá-los. Quanto aos tipos de laboratórios características, um estudo de Putsch definiu os 4 tipos principais. O primeiro, os desenvolvedores e criadores, que têm como foco, basicamente, desenvolver inovação. Os facilitadores, que querem, através de diversos meios, trazer, por exemplo, a população para mais perto desse debate, estimulando a ela a dar ideias e participar das conversas. Os educadores, eles visam a maneira que as inovações serão implementadas, ou seja, capacitação de funcionários, mudança de sistema, por exemplo. Por fim, nós temos os arquitetos, que eles observam muito mais do que só a solução em si. Eles observam o contexto e a sociedade na qual o estudo está inserido. Quanto aos objetivos dos laboratórios, a gente pode elencar diversos, mas um estudo realizado por Acevedo e Danzen dizem 6 objetivos principais. Estimular dentro da administração um ambiente inovador e que de fato inove, ou seja, implemente as inovações, trazer tecnologia para modernizar a administração, estimular novos métodos de comunicação e novas formas para que a população e os demais setores participem dos diálogos, trazendo assim uma administração muito mais transparente. Quanto às similaridades e às especificidades dos laboratórios, a gente pode entender que, como se trata de um estudo novo, existem alguns fatos que são consenso e outros não. Por exemplo, podemos elencar como alguns exemplos do consenso a questão da importância do papel do líder, que é citado em diversos estudos. Todos partem do mesmo pressuposto de que todo e qualquer processo pode sofrer uma melhoria, nada é perfeito, e que cada laboratório contempla uma área pré-determinada. Quanto às divergências, nós podemos entender que, às vezes, a falta de sintonia entre a distinção do setor privado e do setor público pode acarretar um problema que desenvolve, assim, inovações ou construção de ideias divergentes. A gente pode também entender que, como se trata de pessoas, não existem um foco específico dos estudos. Por exemplo, podem estudar o sistema, outros podem estudar os funcionários, cada um abrange um escopo diferente. E ainda, nada é perene, ou seja, nada funciona em todo lugar. Por exemplo, uma inovação implementada em lugar X não necessariamente funcionará para o lugar Y. Cada lugar tem a sua característica, peculiaridade diferente.
As barreiras presentes no sistema. Segundo Schuela, existem problemas presentes e bem constantes que atualmente demonstram um certo obstáculo para uma evolução da sociedade em geral. Durante sua obra, Schuela relevou os problemas na questão da liderança, ressaltando que se observarmos esses problemas, chegamos à conclusão que eles são as barreiras de diversas questões envolvendo a comunidade. Essas barreiras, consequentemente, são entendidas como características das inovações, pois, na presença delas, se faz necessário inovar. E alguns dos principais problemas são desigualdade, complexidade, globalização, igualdade de gênero e erosão da confiança. Como podemos enfrentar esses problemas? Na visão do próprio Schuela, a inovação se encontra no papel do líder, fazendo uma ligação com o olhar dentro de uma estrutura profissional. Existe alguém que rompe o comum e consiga alinhar as ideias e romper algumas problemáticas. Os procedimentos vão ser conduzidos de maneira mais rápida e eficaz, estabelecendo a confiança do sistema como um todo. Ou seja, é importante que os líderes inovem, adotando inovações no modo de liderar, melhorando o ambiente ao todo. Você pode estar se perguntando: existem outras inovações? Elas deram certo? Existe algum grupo que estude isso? Atualmente, na inovação da governança da gestão pública, observamos que a desburocratização é realizada como a utilização da tecnologia, agilizando o atendimento ao público, buscando a transparência e a alteridade fiscal. Porém, partindo por esse pressuposto, o gestor público, atuando com um espírito de liderança, deve ir em busca de quebrar os paradigmas do setor público, inovando de forma gradual e, ao mesmo tempo, dando oportunidade de capacitação ao setor público, definindo as ideias defendidas por Schuela. Como fazer essa inovação dentro do aparato estatal, tendo tanta burocracia e tanta regulamentação? Segundo Kirton e Barlack, existem os adaptadores e inovadores, que são duas características de pessoas que se fazem necessárias dentro desses laboratórios. As pessoas adaptadoras são as pessoas que se adaptam ao problema e buscam fazer a tarefa com maior precisão, diferente dos inovadores, que buscam se adaptar de uma forma diferente, buscando alternativas diferentes para trazer uma maior eficiência. Então, de um lado, ele quer inovar e fazer de maneiras diferentes, e o outro ele quer se adaptar ao problema, para tentar ambos chegarem na eficiência. E dentro de um Estado, há diversas estruturas e regulamentações que acabam inibindo um pouco a criatividade, exatamente por cortar um tanto de liberdade a esses executores, a esses gestores, porque eles têm que agir daquela forma que está prevista e não da forma que se adapta, de certa forma, ao problema. E vide as inconstâncias que se tem dentro de um governo, né, as diferentes tomadas de decisões, possibilidades de crise e outras adversidades que estão sujeitas a aparecer, é necessário que o aparato estatal e o serviço público ele seja flexível, exatamente para se adaptar a esse problema e conseguir trazer soluções que melhor resolvem sem afetar a população ou sem afetar os gestores e de uma forma mais rápida, né, para não ter aí toda uma perca de tempo, perdendo exatamente a eficiência do serviço público. E claro, deve-se dar dentro desses laboratórios uma certa liberdade e autonomia para os gestores pensar dessa forma. E alguns dos laboratórios mais conhecidos pela gente da região seria o LESP, que é o Laboratório de Estudo do Setor Público da FCA, que tem o intuito de produzir e divulgar conhecimento com base no que os estudantes estudam, para trazer e levar, né, para o município de Limeira ou para outros municípios que procurem o laboratório. Temos também o LabGesta, que está sendo desenvolvido pela professora Milena, que ele busca também inovar e trazer soluções inovadoras que transformam alguns processos mais burocráticos, né, trazendo uma certa melhoria.
tanto para a Unicamp quanto para o município de Campinas e talvez influenciar outros municípios a buscarem um laboratório de gestão pública também. Um dos laboratórios que mais tem destaque atualmente no Brasil é o Genova, porque foi um dos primeiros e ele foi desenvolvido pela ENAP, que ele também tem esse intuito de trazer uma inovação para um governo voltado ao desenvolvimento e soluções criativas de problemas públicos. E por último tem o Desburocratize, que ele identifica burocracias desnecessárias e que podem acabar atrapalhando o serviço público em determinadas situações e tenta fazer pensar de uma nova forma, algo que torne mais rápido, descomplique, seja eficiente e ainda seja papel de mudança. Basicamente, o nosso trabalho é isso. A gente espera que vocês tenham gostado e entendido sobre as propostas e a gente agradece muito. Até a próxima!